Bom dia! Hoje você tem mais uma dádiva de Deus. Acordar, sentir o cheiro das flores, sentir o calor do sol, sentir o cheiro do seu lar e entender uma coisa: você só está aí de pé porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida a cada manhã. Então, parabéns, você acordou. Isto significa que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Romanos 8, versículo 15 em diante, diz assim: Pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Bem, preste atenção na continuação da casa de Deus, do nosso templo, o que eu estou trazendo para você essa manhã. Quando nós vamos a Cristo, Deus não apenas perdoa nossos pecados, como Ele nos adota. Através de uma série de eventos dramáticos, passamos de órfãos condenados sem nenhuma esperança a filhos adotados sem qualquer medo. Veja como isso acontece. Você chega perante a cadeira do julgamento de Deus, cheio de erros, de rebeliões. Por causa de sua justiça, Ele não pode deixar de lado o seu pecado. Mas por causa do seu amor, Ele não pode deixar você de lado. Então, um ato que atordoa os céus, Ele pune a si mesmo sobre a cruz, por seus pecados. A justiça e o amor de Deus são igualmente honrados. E você, criação de Deus, é perdoado. Entretanto, a história não termina com o perdão de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos esta adoção. Seria suficiente se Deus apenas limpasse seu nome, mas Ele faz mais. Ele dá para você e para mim o próprio nome dele. Bastaria se Deus apenas tivesse posto livre você, mas Ele fez mais. Ele levou você para casa. Ele levou você para o esconderijo do Altíssimo. Pais adotivos compreendem isso melhor do que ninguém. Certamente, eu não estou aqui querendo ofender pai biológico, mas eu mesma sou uma mãe. Mas nós, pais biológicos, conhecemos bem a essência de ter um filho. Porém, em muitos casos, nossos berços são facilmente preenchidos. Decidimos ter um filho, o filho vem. Na verdade, às vezes ele vem sem que tenha havido nenhuma decisão. Tenho sabido de gravidezes não planejadas, mas nunca ouvi falar de uma adoção sem planejamento. Eis porque os pais adotivos compreendem a paixão de Deus ao nos adotar. Eles sabem o que significa sentir um espaço vazio dentro de casa. Sabem o que significa a longa procura
o colocar-se a caminho de uma missão e aceitar a responsabilidade de uma criança com um passado maculado e um futuro incerto. Se alguém que compreende a paixão de Deus por seus filhos, é aquele que livrou um órfão do desespero. Pois foi isto que Deus fez por nós. Ele nos adotou. Ele procurou você. Ele achou você onde você estava, naquele lugar tão escuro, aonde ninguém dava nada por você. Muitas vezes você não tinha comida, mas Deus foi lá, Ele te achou. Ele assinou os papéis, te levou para casa. Como pastora, eu tenho tido o privilégio de testemunhar de perto a emoção do processo de adoção. Certa vez, uma senhora de outro estado que ouvira uma pregação, ela ligou para um pastor e perguntou se ele conhecia algumas pessoas que tinham a perspectiva de se tornarem pais adotivos. Sua filha estava grávida e estava procurando um pai para o bebê que nasceria. Rapidamente, aquele pastor a colocou em contato com uma família da igreja, tomou o primeiro assento da fila dos bancos da igreja, enquanto o drama se desenrolava. O pastor podia ver, naquela disponibilidade, o coração partido frente aos obstáculos. Ele viu a solução nos olhos do pai e a determinação nos olhos da mãe. Eles viajaram tão longe quanto necessário e gastariam cada centavo do que tinham. Eles queriam adotar aquela criança e assim fizeram. Apenas alguns momentos após o nascimento, o bebê estava nos seus braços. Isso não é exagero. Eles sorriram por um mês, depois levaram a criança para casa. Do púlpito, o pastor podia vê-los na congregação, embalando o bebê e sorrindo. Penso que se aquele pastor tivesse pregado um sermão sobre a agonia do inferno, eles teriam rido em cada frase. Por quê? Porque, finalmente, um filho havia chegado ao seu lar. Deixe-me lhe perguntar, por que aquele casal adotou aquela criança? Eles tinham um matrimônio feliz, eram bem empregados, tinham segurança financeira. O que eles esperavam lucrar? Teriam adotado o bebê só para que pudessem ter, porque eles tinham um pouco de dinheiro no caixa e passavam noites sem dormir, sentindo a solidão? Você bem sabe, o suprimento de ambos começou a diminuir no minuto em que trouxeram o bebê para casa. Então por quê? Porque as pessoas adotam crianças. Enquanto você pensa, deixe-me lhe contar o que Deus faz. Escute bem essas palavras. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo está escrito em Efésios 1, 3 a 5. Você achava que Deus tivesse adotado você porque você era bonito? Ou achava que Ele precisava do seu dinheiro ou da sua sabedoria? Sinto muito. Deixa eu te dizer. Hoje eu e você somos filhos de adoção, por adoção de Deus, simplesmente porque Ele quis. Foi um gesto de boa vontade e favor, conhecendo muito bem o problema que seria e o preço que pagaria. Deus escreveu o nome dele junto ao seu, trocou o seu nome pelo dele e levou você para casa. Seu Abba o adotou e tornou-se seu pai. E você se tornou filho. Talvez você esteja pensando, bispa, você quer dizer que eu sou filho de Deus apenas por adoção? Claro, nós éramos criaturas, meras criaturas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Deus, Ele nos adota. Ele nos recebe na sua presença como filhos.
e como irmãos de Jesus. Se você também quer ser filho de Deus, ainda há oportunidade para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Peça para Ele ser seu Pai e não apenas seu Criador. Peça para Ele governar a sua vida. Peça para Ele ter o controle de tudo. Ele vai fazer isso e você vai ver como as coisas andarão boas, melhores para você. Um casal que adota um filho sente uma imensa alegria durante toda a sua vida, porque agora eles têm um filho para cuidar. A mesma coisa acontece com Deus. Quando eu e você nos deixamos ser adotados, Ele se alegra, porque agora Ele também pode cuidar de nós. Pense nisso. Reflita. Deus quer que você seja seu filho, cuidado por Ele, alimentado por Ele, sustentado por Ele, vestido por Ele. Deus quer cuidar de você. Seja um filho de Deus. Bem-aventurado aquele que busca a presença do Senhor. Bem-aventurado aquele que se lança aos pés do Senhor. Não importa como você esteja agora, qual seja a maneira que você vai até Ele. Talvez você esteja todo rebelde, suas roupas rasgadas, mas vem a mim, do jeito que estás, disse o Senhor, e de maneira alguma eu te lançarei fora. Hoje, nessa quinta-feira, 19 horas, eu vou estar em Caldas do Jorro, na Bahia, na praça. Eu espero você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.